combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu, e com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Amém? Os irmãos podem tornar os vossos assentos. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui nessa noite, para poder ministrar a palavra do Senhor. Quero agradecer também aos dirigentes do conjunto dos adolescentes, que me convidou a poder estar aqui nessa noite. Que o Senhor possa abençoar grandemente a vida de cada um. Voltando para a palavra, o livro de 1 Samuel, ele vai nos relatar sobre 3 moços que é bastante conhecido entre nós. Dentre o primeiro deles, eu quero falar sobre Samuel, que logo após vai ser conhecido como profeta, sacerdote e também juiz em Israel. Logo após também nós veremos também falar sobre Saul. Saul, que outrora era o primeiro rei de Israel. E por fim nós iremos falar sobre Davi, que é considerado um do escolhido de Deus, que era segundo o coração de Deus. Para podermos entender, quero voltar nos primeiros capítulos do 1 Samuel, onde ele vai nos contar a trajetória até chegar onde o texto onde nós lemos. E no capítulo de número 1, vai nos falar que havia um moço chamado Eucana, que por outrora havia 2 mulheres com ele. Eles tinham 2 mulheres, sendo uma delas Penina, que ela havia filhos, e uma outra também chamada Ana. Porém, ela não havia filhos, por conta que o texto nos diz que ela havia sua madre cerrado. Ou seja, por conta disso ela não podia haver filhos. E o texto vai nos dizer que Eucana, ele subia à cidade de Siló, para que ali pudesse sacrificar ao Senhor, oferecer sacrifícios ao Senhor. E isso era anualmente, de todo ano. E pelo motivo de ele haver 2 mulheres, Penina, ele tinha alguns filhos. E pelo fato de Ana não ter filhos, ela irritava a outra mulher, fazendo com que Ana se entristecesse, com que Ana ficasse com uma alma amarga. E com isso, o texto vai nos dizer, relatando, que uma vez ele subindo a Siló, estava com eles as suas 2 mulheres, e ali naquele lugar havia alguns sacerdotes, entre eles Ofni e Finéias, que eram filhos do sacerdote Eli, que era o sacerdote daquele tempo. E vai nos dizer que Ana, sendo irritada pelo Penina, até o texto vai nos dizer que ela perdia a vontade de beber, de comer alguma coisa, pela situação que ela se encontrava. E seguindo isso, o texto vai nos dizer que Ana, ela se levantou dentre aqueles povos que ali estavam comendo e bebendo na cidade de Siló e foi orar a Deus. O texto vai nos dizer que ela foi clamar e ela chorou abundantemente perante a presença de Deus. E vale nos atentar também que Ana, ela era uma serva do Deus. Não apenas uma moça qualquer, mas ela subia ali juntamente com o seu marido anualmente para oferecer seu sacrifício ao Senhor. Isso me chama a atenção porque muitas das vezes a gente presta atenção para a nossa situação e faz com que nos deixemos de lado a vontade de clamar a Deus. Às vezes a situação que estamos passando faz com que nós perdemos o interesse de poder clamar a Deus a força que nós teríamos para poder pedir a Deus. Mas com Ana foi diferente. Ana, diante daquela situação, ela foi clamar a Deus. Ela foi orar a Deus para que Deus ali pudesse operar um milagre.
E seguindo, Ana, ela vai até fazer um voto a Deus, dizendo para que ele tenha misericórdia dela, para que lhe desse um filho. Então, ela, tendo um filho, ela entregaria às mãos de Deus a casa do Senhor todos os dias da sua vida. E enquanto eu lia este texto, me veio a lembrar de uma passagem lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 1, onde ele vai nos falar sobre um casal, entre eles conhecido como o sacerdote Zacarias, que era da ordem de Abias. Eles, porém, ali subindo, oferecer o incenso ao Senhor ali no templo, o texto nos diz que à direita lhe apareceu um anjo, a presença de um anjo. E Zacarias, atemorizado com o anjo lhe disse que não temas, porque a tua oração foi ouvida. Zacarias, naquele tempo, ele ouvindo a notícia que o anjo lhe havia dado, ele estava confuso, porque o texto diz que eles eram já de idade. Zacarias e a sua esposa Isabel, ela era estéril, ou seja, era impossível que eles tivessem algum filho. Mas não foi aquilo que impediu Zacarias de poder orar a Deus e pedir um filho. E o texto nos diz também que Deus não deu apenas um filho a Zacarias, mas um filho que seria grande diante de Deus. Um filho que converteria os filhos de Israel, que faria diferença ali no povo, diante daquela nação. E com isso, voltando ao texto, Deus lhe concede a Ana o filho e lhe dá o nome de Samuel. Samuel, por outrora, Ana entrega ele à casa do Senhor. Ali no capítulo de número 2 vai nos relatar isso. Ela entrega ele e com isso Samuel ele vai crescendo, e assim crescendo em graça e conhecimento ali na casa do Senhor. Vai até nos relatar o texto que Ana lhe havia feito uma roupa, uma túnica, e ela levava a ele todo ano para que ele vestisse. E com isso foi passando o tempo e Samuel foi crescendo diante daquele lugar e ele foi se tornando um sacerdote de Deus. Com isso, passando o tempo, lá no capítulo número 4, vai nos relatar uma guerra que vai haver entre os filisteus e os israelitas, onde naquele tempo ali, podemos dizer que não havia rei. Era um governo teocrático, que era vivido pelo governo da teocracia, que em outras palavras, podemos dizer que aquela nação não havia algum rei para que a governasse. Não havia algum rei para que tomasse o juízo ali. Era por outra vez Deus quem ia com aquela nação, era Deus quem tomava conta, quem governava. E com isso, aquele povo não tendo com quem tivesse governo, eles vão pelejar com os filisteus, sem antes pedir a Deus uma direção, sem antes buscar a Deus, clamar pela sua presença. E com isso, Deus ele faz com que aquela guerra que houve entre eles causasse alguns malefícios durante a nação. Podemos ver que causaram algumas mortes, como por exemplo, as mortes dos filhos de Eli, que eram Ofni e Finéias. Com isso, eles acreditavam que logo após eles levando a arca de Deus juntamente com eles acreditavam que a presença de Deus se faria presente diante deles. Mas nós precisamos entender que Deus não é um bem material para poder estar conosco. Muitos antes, eles podiam ter clamado a Deus para que Deus estivesse ali juntamente com eles naquela batalha e assim lhe concedido a vitória. Nós podemos entender que muitas das vezes hoje nós passamos por situações e nós não clamamos a Deus para que Deus tomasse frente daquilo. Muitas das vezes nós passamos por momentos difíceis nas nossas vidas, muitas das vezes momentâneos, que nós queremos fazer do nosso jeito. A nação de Israel ali, ela não havia clamado a Deus para que tomasse conta eisse em frente naquela batalha. Foi eles mesmos indo e levando a arca de Deus juntamente com eles, acreditando que a vitória seria com eles.
Mas por outrora, eles perdem a batalha e com isso ainda perdem a arca que eles haviam levado. E com isso, os filisteus levam a arca juntamente com ele. E vai se passando a arca juntamente com eles. No capítulo 5 e 6, a arca já está na terra deles, na terra dos filisteus. E nós podemos atentar, quando nós lemos os capítulos 5 e 6, que aquela arca ali, mesmo diante ali deles, não faziam bem àquela nação. A presença de Deus que havia ali não se fazia muito bem diante dos filisteus ali. Por outrora, eles colocam aquela arca durante algum tempo ali, juntamente com os deuses dele, um deus chamado Dagon, onde ali aquele deus não permanecia em pé perante a presença de Deus. O que nós precisamos entender é que na presença de Deus, é Deus quem é o Todo-Poderoso. Não há ninguém que possa se levantar perante a presença dele. Podemos ver que nem sequer aqueles deuses que eles buscavam, aqueles deuses que eles seguiam, por estar perante Deus ali naquele lugar. E não é nada, nada é maior do que poder estar diante da presença de Deus. Seguindo, logo após, nos capítulos 7, podemos ver que Samuel, vendo aquela situação do povo israelita, vendo os pecados que eles estavam cometendo, ele vem falar para eles para que se arrependa a Deus e com isso buscasse a Deus, começasse a clamar a Deus, pedindo que Deus tomasse a frente nessa batalha. E seguindo, este povo ele começa a pedir a Deus, a clamar a Deus. E o que nós precisamos entender é que quando nós clamamos a Deus, quando nós colocamos Deus em frente de tudo quanto fazemos, Deus ele é fiel e ele nos dará a vitória. Nós precisamos entender que Deus, quando nós pedimos a Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para agir, porque a palavra de Deus diz em Isaías, no capítulo de número 43, versículo de número 13, agindo o Senhor, quem impedirá? Nós precisamos buscar a Deus, aclamar a Deus diante de todas as situações que nós estamos passando. E lá no capítulo de número 8, aquela nação cansada de ser uma nação sem um governo, sendo ali naquela época que Samuel ele já havia se envelhecido, e com isso ele coloca sobre o sacerdócio os seus 2 filhos, o primogênito Joel e o seu segundo filho, chamado Abias. E o texto nos diz também que esses 2 filhos dele não seguiam o mesmo caminho do pai. Esses 2 filhos, por outrora, eles eram buscados pela avareza, eles eram presunçosos, e aquela nação de Israel, vendo aqueles 2 filhos, eles decidiram ir até Samuel, na cidade de Ramá, para que ali eles pudessem pedir a Samuel que lhes enviasse algum rei, para que tomasse a frente daquela nação. E com isso, aquela nação ela queria um rei, porque as outras nações, os filisteus, entre outras que viviam naquela época, havia algum rei entre eles. Eles estavam olhando para as outras nações para que eles pudessem ser igual. Nós precisamos entender que não adianta eu querer olhar para a pessoa e querer ser igual, se do meu jeito é diferente. Não adianta eu me espelhar na outra pessoa, se ela é do jeito dela. Deus, ele trabalha na vida de cada um conforme a vontade dele, conforme o querer dele. Não adianta eu querer ser igual ao irmão, se eu tenho do outro jeito, se Deus me fez de alguma forma, não adianta eu querer fazer da minha vontade, do meu jeito. E mesmo assim, Samuel, diante daquela situação, ele vai se encontrar irritado, sabendo que aquela nação queria um rei. E com isso, ele vai pedir uma orientação sobre Deus. Sendo Samuel muito reto ao Senhor, ele vai pedir uma direção de Deus sobre aquela situação que aquele povo pediu. E com isso, Deus permite que eles pudessem ter algum rei. E com isso o Senhor fala a Samuel que para fazer conforme a vontade daquele povo.
E com isso Samuel foi em busca de algum rei. E logo após nós veremos nos capítulos seguintes, do capítulo número 9 ao 15, vai nos relatar sobre Saul, que nós comentamos, que é o primeiro rei de Israel. Ali Deus escolhe aquele jovem para que tomasse a frente daquele povo, que tomasse a frente daquela nação. E Saul, por outrora, começa o seu reino, governando normalmente. E logo seguinte começam algumas batalhas, algumas guerras entre eles. A primeira guerra que nós veremos é a guerra contra os amonitas, onde Saul ele vai buscar a direção de Deus. Ele vai pedir o controle de Deus sobre aquela nação. E com isso, Deus ele lhes dá a vitória sobre aquela peleja contra os amonitas. E quando nós precisamos, Deus ele sempre está disposto a nos ajudar. Saul, como havia aquela primeira guerra, ele foi correto e buscou a direção de Deus para que fosse em frente àquela peleja. Com isso, aquele povo ele é livrado dos amonitas e com isso Deus lhes concede a vitória àquela nação. Logo seguinte, acontece outra guerra, que é com os filisteus novamente. Saul, porém, dessa vez ele não pede a direção de Deus e vai à guerra. E vai nos dizer que ali na guerra, Saul ele vai oferecer alguns sacrifícios a Deus. Porque antes Samuel havia dado uma ordem para que ele esperasse alguns 7 dias, para que lhe desse o tempo de ele chegar a Saul e com isso ele oferecesse sacrifício. Porém Saul ele não foi conforme a vontade de Deus, que havia lhe ordenado antes mesmo de que ele fosse ungido. Saul, por outrora, ele vai oferecer o sacrifício no lugar de Samuel. Ele vai encobrir a função de Samuel, que era sacerdote, e vai ele mesmo oferecer algum sacrifício. E com isso, Deus não se agradou da desobediência de Saul e lhes concede a derrota com aquele povo de Israel. Com isso, nós entendemos que Saul ali, ele começa um declínio no seu governo por conta da sua desobediência a Deus. Quando nós começamos a desobedecer a Deus, nós vemos que a nossa vida não vai para cima muito além do que nós imaginamos. A nossa vida ela só vai descer abaixo. Quando nós buscamos a direção de Deus, buscamos fazer a vontade dEle, obedecendo, Deus ele está juntamente conosco, nos dando vitória, nos guiando nos caminhos. Com isso, logo após essa outra guerra, ocorre a guerra com os amalequitas, onde ali o Senhor vai ordenar para que eles matassem toda aquela nação dos amalequitas, onde havia um rei ali chamado Agag, que eles eram contra os israelitas, onde vai nos dizer que aquele povo havia pelejado contra os hebreus durante a saída do Egito. E com isso Deus ordena a Saul para que ele matasse toda a nação, até mesmo o seu rebanho e tudo aquilo que tinha naquela cidade. Porém, com Saul novamente desobedecendo a Deus, ele não cumpre a ordem que Deus havia lhe dado. E com isso, Saul poupa a vida do rei Agag e com isso alguma parte do seu rebanho. E Deus, vendo a situação que Saul se encontrava, ele decide rejeitar a Saul por conta da sua desobediência. Deus havia levantado Saul para que ele reinasse com Israel, porém não ocorreu conforme a vontade dele. Saul, por outrora, ele é levantado com o coração certo, com o coração reto a Deus. Mas com o passar do tempo ele vai declinando e com isso vai começando a desobediência a Deus. E no capítulo de número 16, chega a Deus falar a Samuel novamente: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Deus estava ali naquela situação falando com Samuel, ele iria levantar outro servo de Deus, que iria ser segundo o seu coração. Com isso,
Deus ordena a Samuel para que ele fosse até a cidade onde ele se encontrava Jessé, que era pai de um jovem pastor Davi, e com isso ele reúne aquele povo e vai ao sacrifício. E vai ao sacrifício conjuntamente com o pai de Davi e com seus 7 filhos. E juntamente eles, Deus lhe diz que Deus lhe daria o sinal para que ele ungisse aquele a quem o Senhor tinha escolhido. E chegado todos juntos ali juntamente, naquela mesa, Samuel ali diante de Jessé, Jessé lhe envia o seu primeiro filho, Eliabe. E Samuel lhe observando, olhando Eliabe, ele olha e já diz: é este o teu ungido. Samuel, muito antes, ele olha pela aparência e nem sequer pelo coração. Mas Deus, ele olha para o coração. Samuel, ele olhou pela aparência e viu que Eliabe tinha uma aparência de algum rei. Ele viu que Eliabe tinha uma estrutura que serviria para ele ser rei em Israel. Porém, Deus logo diz a Samuel que não te atentes para a aparência, porque eu não vejo como os homens vê, eu vejo pelo coração. E Samuel ali vai passando os filhos de Jessé. Com isso, passa o seu segundo filho também, e Deus não lhe dá sinal sobre este filho. Logo após passa o seu terceiro filho, e com isso Deus também não dá o sinal. E tendo passado os seus 7 filhos, Samuel chega a Jessé e diz: tu tens mais algum filho? E Jessé diz: tens o menor, que ele está a pastorear as ovelhas. O que nós precisamos entender que Samuel ali, ele estava atentando somente à aparência. Muitas das vezes nós olhamos para a aparência e nos deixamos de lado para olhar o coração. A pessoa pode muitas das vezes apresentar algo, mas o coração pode ser diferente da tua aparência. E naquela situação, Samuel diz a Jessé para que lhe enviasse alguém para que buscasse Davi durante eles. E lhe tinha ordenado para que, enquanto ele não tivesse chegado entre eles, eles não se sentariam à mesa. E com isso nós atentamos que entre os seus 8 filhos que Jessé tinha, apenas Davi estava trabalhando. Deus, ele busca aquele que trabalha para a sua obra. Deus, ele busca aquele que é dedicado à sua obra. Enquanto os 7 filhos de Jessé estavam ali juntamente com ele, Davi ele estava lá no pasto, pastoreando as ovelhas. Davi, ele era o menor, porém, não é a aparência de Davi que fez com que ele não pudesse ser algum rei. Não foi pela aparência de Davi, pela sua estrutura, pela sua estatura, que fez com que ele não tivesse a chance de ser rei. Com isso, Davi ele chega perante os seus irmãos e perante o seu pai. E Deus diz para Samuel: levanta-te e unge, porque este é o escolhido. Deus havia escolhido aquele que perante as visões humanas parecia ser o menos escolhido, que perante a visão humana era o único que não poderia ser escolhido. Mas Deus se atentou a ele pelo fato de ele ser um simples jovem pastor. Por ele ser um simples trabalhador, Deus atentou pela vida dele. E com isso Samuel ele unge Davi. E Davi ungido, ele era dedicado ao trabalho. E com isso Deus levanta um novo rei a Israel. Porém Saul, que antes era o desobediente, não havia sabido disso. E ele vai novamente pelejar com os filisteus por outra vez, tendo Saul ainda governança sobre Israel. E Saul, diante daquela peleja, os filisteus levantam um certo homem dentre eles chamado Golias, que era um gigante da cidade de Gate, onde ele tinha aproximadamente quase 3 metros de altura, 6 côvados e meio. E muitos que atentavam à aparência daquele gigante
se tremiam. Muitos se espantavam pelo fato da altura do gigante. Mas o texto vai nos dizer que, se levantando aquele gigante e indo ao meio do arraial, eles desafiam o povo de Israel para que enviasse algum homem que pudesse com ele pelejar. E naquela situação, o Golias estava desafiando aquele pessoal, mas nenhum daquele povo tinha coragem de poder enfrentar aquele gigante. Podemos ver que durante aquele povo israelita não teve sequer uma pessoa para que tomasse a frente e isse à batalha com aquele gigante. Com isso, Davi, juntamente com seu pai Jessé, lá no pasto, Jessé ordena para que Davi fosse aos seus irmãos e ali levasse comida a eles. E também perguntaram a ele também se ele estava bem, se os seus irmãos estavam bem. E nessa batalha foram Davi e também os seus 3 irmãos, os mais velhos, primogênito, Eliabe e seus outros 2, que foram à batalha com Saul para pelejar. E Davi, chegando entre eles, havia o gigante se apresentado novamente. E o texto vai nos dizer que o gigante se apresentava pela manhã e pela tarde, durante 40 dias. E Davi, se apresentando durante o seu irmão e conversando com eles, aquele gigante se levanta novamente e vai desafiar aquele povo para que lhe entregasse algum homem que tinha alguma coragem para poder enfrentar aquele gigante. Com isso, Davi, ouvindo aquele gigante falar essas palavras, eles logo já fala para os seus irmãos: quem é este incircunciso para que desafiasse a nação do Deus Altíssimo? Davi, por outrora, não estava com um coração igual aos israelitas, um coração que estava trêmulo, que estava temido perante aquele gigante. Por outrora, Davi estava com um coração de coragem, porque Davi, ele sempre confiava no Senhor, os caminhos dele eram retos ao Senhor. Davi, por outrora, ele sempre buscou a presença de Deus, ele sempre clamava a Deus. Com isso, não foi aquele gigante que atrapalhou Davi, não foi aquele gigante que impediu Davi para que ele pudesse ser enfrentado. Com isso, Davi, ele vai logo dizer que ele mesmo irá enfrentar aquele gigante. Indo ele a Saul, Saul olha para a aparência de Davi e diz que tu não podes ir pelejar com aquele gigante, porque tu és moço, e aquele gigante, ele luta desde a tua mocidade. E mesmo assim, Davi insiste em lutar, porque ele sabia que ele tinha um Deus que o guardava. Davi sabia que tinha um Deus do Altíssimo que guardava ele perante tudo. Davi, ele sempre mantinha a sua confiança em Deus. Ele vai até dizer que enquanto Davi apacentava as ovelhas, chegando algum leão, algum urso, ele clamava a Deus e Deus abençoava, e com isso ele conseguia afastar aqueles animais gigantes. E com isso Saul diz a Davi: então vai. Aí Saul coloca algumas armaduras a Davi. Coloca-lhes uma couraça e lhe veste, coloca uma espada. Porém, enquanto ele estava vestido, estava com as ferramentas que Saul lhe havia dado. Davi diz que nunca havia experimentado aquele tipo de armadura, que não havia experimentado aqueles instrumentos. Com isso, Davi, ele tira tudo aquilo. E o que nós precisamos entender que Davi não precisava de ferramentas humanas para pelejar com o filisteu. Davi, ele tinha Deus para que tomasse a frente de tudo. Davi, ele sempre permaneceu confiante a Deus, acreditando que Deus livraria daquilo. Livraria daquele gigante da frente daquela situação.
E Davi, ele vai-se ao encontro com o gigante. E tomando o seu cajado, ele escolheu para si 5 pedrinhas que estavam no ribeiro, e colocadas no alforje, ele vai a partir de em frente com o gigante. E o gigante, vendo a aparência daquele jovem, ele olha e logo já despreza aquele jovem pelo fato dele ser pequeno perante ele. Como nós vimos, muitos olham pela aparência, mas o que importa era que Davi, ele poderia ser pequeno. Davi não poderia ter uma aparência de um lutador. Davi não poderia ter a aparência daqueles que guerreavam com a guerra. Mas de uma coisa que eles não sabiam era que Davi tinha um Deus que sempre estava com ele. Davi, ele sempre tinha confiança em Deus. Perante tudo, Davi, ele tinha Deus em frente sob a sua direção. Era Deus quem tomava conta e era em frente com Davi. E o que nós precisamos entender com isso é que muitas das vezes nós nos queixamos, muitas das vezes nós deixamos de clamar a Deus pela situação que estamos passando, por momentos que muitas das vezes nos desanimam, que nos façam perder a esperança. Nós precisamos clamar a Deus. Assim como Davi foi confiante perante aquela situação, ele sempre estava buscando a Deus. Não importava se a situação parecia difícil, se a situação parecia complicada. Davi, ele sempre pedia a Deus para que lhe desse a vitória. E com isso, Davi indo à batalha juntamente com o gigante, ele se apresenta o gigante. E o gigante, chegando a ele, lhe disse, lá em 1 Samuel, no capítulo de número 17, versículo 42. E quando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porque era jovem ruivo, de gentil aspecto. Versículo 43. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu, e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, mas eu venho a ti em nome do Senhor de Israel. Davi, ele não foi como aquele povo com alguma espada, não foi com alguma armadura de batalha naquela guerra. Davi, ele foi em nome do Senhor da Israel. Davi foi em frente com o nome do Deus Altíssimo, do Deus vivo que ele seguia, que é o mesmo Deus na qual estamos adorando agora, o mesmo Deus que agora estamos aqui exaltando, glorificando a Deus. Com isso, no versículo de número 46, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Davi, diante daquela situação, ele vai pelejar com o gigante. E o texto vai nos dizer que Davi, tomando aquelas pedras que ele pegaram, ele logo mete a mão no alforje e pega, e com isso, com a sua funda de batalha, que ele utilizava durante o seu pastoreio com as ovelhas, ele lhe toma, ele acerta a cabeça do gigante. Com isso, apenas com uma pedra, Davi consegue derrubar o gigante. Mas vemos isso e atentamos que durante toda aquela situação, Deus estava no controle. Diante daquela situação, Deus era quem estava com Davi, abençoando para que lhe desse a vitória perante aquele gigante. E precisamos entender que a confiança que nós precisamos ter em Deus, a confiança que nós temos em Deus, faz com que Ele nos guie em nossa vitória. Para que nós possamos seguir o exemplo de Davi, que perante aquele momento, aquele gigante não foi capaz de encorajá-lo para que ele desistisse. Davi, perante aquela situação, ele acreditava que Deus iria livrar das mãos daquele gigante.
E aqui eu já quero concluir, que nós possamos, igual juntamente a Davi, entre também Samuel, sempre permanecer nos caminhos de Deus. Nós precisamos entender que quando nós estamos caminhando juntamente com Deus, não há nada em que possa nos atrapalhar, não há nada em que possa nos desviar de nos guiar à vitória. Como nós vimos, Davi, ele seguiu um reino que foi segundo o coração de Deus. Davi, ele sempre buscou fazer a vontade de Deus. E com isso, Deus, ele era com ele. Mesmo Davi, nos capítulos seguintes, cometendo algum pecado, Deus, ele era com Davi. E com isso, a nação de Israel foi se levantando e assim tornando uma nação guardada por Deus. E com isso, nós possamos tomar essa palavra aos nossos corações. Nós precisamos entender que o mesmo Deus que guardou Davi, o mesmo Deus que guardou Davi naquela situação perante o gigante, é o mesmo Deus que se faz presente aqui neste lugar. É o mesmo Deus na qual nós buscamos, adoramos e glorificamos. Ele está sempre disposto ao seu povo. Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e novas que ainda não sabes. Deus, ele está sempre nos ouvindo, ele está sempre a favor do teu povo. E com isso nós possamos tomar essa palavra aos nossos corações e que Deus venha abençoar a cada um dos irmãos. E eu quero agradecer a oportunidade. Aleluia, palavra maravilhosa, né? Que o Senhor continue